Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da Roda do Dharma e dando sequência à Semana da Iluminação do Buda, né, ao Sagadal, esse período especial no calendário budista, que esse ano vai até 10 de junho, a gente vai dando sequência aos estudos e à contemplação sobre a vida do Buda e como que ele começou a dar os ensinamentos, né? Como que isso começou. Então, vamos dar sequência, tá? Espero que vocês estejam me ouvindo bem, me vendo bem daí. E vamos lá. Então, em uma família abastada que vivia na vila de Narada, a noroeste e não muito distante de Rajagaha, havia um jovem de nome Upatissa. Ele se tornou um amigo próximo de Kolita, ou Kolita, que vivia em uma vila vizinha. Frequentemente eles conversavam sobre seus propósitos e metas. Certo dia, os dois amigos viram uma multidão de pessoas circulando por um festival da montanha e sentiram profunda repugnância. Eles procuraram um lugar silencioso e, olhando para Rajagaha, ao pé das montanhas, mergulharam em contemplação. Eles pensaram: essas pessoas em multidões aceleradas, famintas por sonhos passageiros, estão embotadas pelos prazeres. Quantas delas estarão vivas em 100 anos? Mesmo enquanto elas, arrebatadas pela música tocada pelos músicos celestiais Gandhava e pelos músicos celestiais Gandhava, a tristeza dos seres humanos caíra sobre elas sem restrições. Aquela cidade que aparece à distância irá algum dia sossobrar. Qual o sentido de que alguém que será destruído busca algo que também será destruído? Os dois jovens se tornaram mendicantes e, entrando em Rajagaha, tornaram-se discípulos de Sanjaya, um renomado asceta daquele tempo. Sanjaya tinha um século de 250 discípulos. Upatissa e Kolita rapidamente alcançaram o mesmo estágio de seu professor, e eles eram servidos pelos discípulos conforme condizia sua posição de discípulos sêniores. E eles continuaram buscando um caminho com grande zelo. Os dois fizeram um pacto de, se algum de nós alcançar a iluminação, um irá informar o outro imediatamente. Isso seria uma boa coisa, né? A pessoa fazer esse acordo assim com o melhor amigo ou melhor amiga, com a namorada, a esposa, assim por diante. Então, certa manhã, um discípulo do Buda chamado Assaji fazia a sua caminhada de mendicância em Rajagaha. Sua aparência digna chamou a atenção de Upatissa, que encontrou por acaso na estrada. Oh, que nobre aparência! Se homens que atingiram a iluminação nesse mundo, esse mendicante, com certeza é um deles. Se há homens que atingiram a iluminação nesse mundo, esse mendicante com certeza é um deles. Então, Upatissa aproximou-se de Assaji e pensou em mergulhar-se sobre o caminho. Mas então ponderou: esse não é o momento adequado. Devo esperar até ele terminar a sua caminhada. E assim ele seguiu. Depois que Assaji terminou sua caminhada e deixou a vila, Upatissa foi até ele e disse: amigo, seu corpo é realmente pleno de serenidade? Você é brilhante e claro e puro? Quem você segue como professor? Assaji disse: amigo, há um grande mendicante que deixou o seu lar no clã dos Sakyas. Eu sou um daqueles que seguem o seu ensinamento, o honrado pelo mundo. Upatissa perguntou: que espécie de ensinamento esse professor aí ele fala, né? Ele leciona? Assaji disse assim: recebi há pouco tempo um ensinamento, portanto sou incapaz de explicá-lo em detalhes. Humildade, né? Humildade. Mas resumindo em uma única frase, ele pode ser expresso com as palavras: os dharmas surgem independentes de condições, e dependentes de condições eles deixam de existir. Upatissa, ao ouvir esse ensinamento, iluminou-se para o princípio de que todas as coisas surgem e elas cessarão, inevitavelmente, de existir. Ele falou sobre o que havia acontecido em Kolita. Para manter a sua promessa, ele também falou sobre isso com 250 amigos seus. Acho que se fosse hoje o pessoal ia chamar para no Instagram, né? Para ver o Instagram assim. E então eles pediram para seguir o caminho sob a orientação do honrado pelo mundo. Os dois amigos falaram sobre isso em Sanjaya.
desconsiderando a tentativa de seu professor de impedi-los, e liderando 250 homens, eles foram até o monastério do Bosque de Bambu, onde morava um honrado pelo mundo. O honrado pelo mundo é um epiteto de Buda, é um sinônimo de Buda, tá? O Buda Shakyamuni. Então, o honrado pelo mundo viu Patícia e Cólita vindo à distância. E ele disse aos seus discípulos: Discípulos, 2 amigos se aproximam aqui. Os 2 se tornarão grandes discípulos meus. Os 2 amigos se tornaram discípulos do honrado pelo mundo e, em pouco tempo, eles foram reverenciados como sêniores do grupo de discípulos. Bom, naquela época já tinha isso, né? Desde aquele momento, o Patícia recebeu o nome de Shariputra e Cólita de Moggallana. Mas, devido a seu rápido avanço, surgiu um incômodo entre os discípulos sêniores. Bom, se na presença do Buda já tinha essa picuinha, imagina hoje, né? Então, o honrado pelo mundo soube disso e disse: Discípulos, eu fiz de Shariputra e Moggallana discípulos sêniores, mas isso não surgiu devido a preferências. Sua posição se deve às raízes de mérito e aspirações de vidas passadas. É inapropriado que aqueles que deixaram seus lares para buscar o Nirvana Supremo disputem por posições ou poder. Bom, então, tá aí, né? O Buda já está mandando a real desde essa época. Vocês devem purificar as suas mentes e, concentrados unifocadamente, avançar no caminho. Então ele expôs o verso dos preceitos normalmente ensinados pelos 7 Budas. Não cometam o mal, acumulem inúmeras ações positivas. Purifiquem as suas próprias mentes. Esse é o ensinamento do Buda. Se o Buda fosse fazer um comercial hoje de televisão não, né? Comercial no YouTube, assim, ele iria usar esse slogan. Todo o ensinamento budista se resume a: não cometam o mal, acumulem inúmeras ações positivas, purifiquem suas próprias mentes, e esse é o ensinamento dos Budas. Depois que Shariputra e Moggallana se tornaram medicantes, os filhos de muitas famílias importantes de Magda também se tornaram discípulos do honrado pelo mundo. Por isso, algumas das pessoas começaram a reprovar o honrado pelo mundo, dizendo: Gotama, que era também uma forma de chamar o Buda, tira os filhos de seus pais, os maridos de suas esposas e os herdeiros de seus lares. Então eles espalharam os seguintes rumores: 1000 devotos do fogo se tornaram mendicantes, 250 discípulos do renomado Sanjaya se tornaram mendicantes, os filhos de importantes famílias de Magda se tornaram mendicantes. Quem serão os próximos a serem atraídos pelo honrado pelo mundo? Então alguns começaram a cantarolar escárnios aos verem os discípulos do Buda. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque a gente tem uma visão fantasiosa, né? A gente tem uma visão assim de Peter Pan, achando que porque o Buda andava ou porque tinha os ensinamentos era tudo lindo e maravilhoso. E não é. O Buda também teve desafios. A questão é que a maneira como ele reagia a isso é completamente diferente do que a gente está habituado a reagir. Esse é o ponto. Então um grande mendicante apareceu na cidade, nas montanhas de Magda, e ele arrastou os discípulos de Sanjaya. Quem serão os próximos a serem arrastados? Os discípulos informaram o honrado pelo mundo sobre isso. E ele disse: Discípulos, essas vozes não continuarão por muito tempo. Elas desaparecerão em 7 dias. Discípulos, quando forem à cidade e ouvirem essas vozes, respondam da seguinte maneira: com o Dharma verdadeiro, o Buda guia todos os seres. O que podem fazer as flechas da inveja? Ao ouvirem isso, as pessoas logo pararam com os escárnios. O honrado pelo mundo estava morando na caverna do Javali, no Pico dos Abutres, que ficava a nordeste de Rajakarra. O tio de Shariputra, o Brahmari, Diganakaka, buscando encontrar o professor de seu sobrinho, veio até o honrado pelo mundo e disse: Honrado pelo mundo, meu princípio é não afirmar que coisa alguma existe. Então o Buda disse: Brahmani, se você clama não afirmar que coisa alguma existe, então não deve afirmar o princípio de não afirmar alguma coisa. Então Diganakara disse: é verdade que se eu afirmar o princípio da não afirmação, então isso é afirmar algo? O Buda disse: Brahmani, existem muitos que, como você, não abandonaram a própria negação. Embora sustentem a negação, poucos são aqueles que estão livres desse erro. No mundo,
Existem aqueles que clamam afirmar todas as coisas, e aqueles que clamam afirmar uma parte e não afirmarem outra parte. Dentre todas essas visões, em geral, o princípio que afirma todas as coisas está fortemente conectado à cobiça, à escravidão e ao apego. E o princípio que não afirma todas as coisas está relacionado a eles apenas, fracamente. Mas, em ambos os casos, se você se apegar firmemente a qualquer um desses princípios, inimigos surgirão e darão início a disputas. Obstruções serão formadas e problemas se seguirão. Aqueles com sabedoria percebem tudo isso e abandonam os princípios. Brahmani, essa forma corpórea que nasce do corpo do pai e da mãe, é mantida pela comida, é impermanente e no final será destruída. Ela sofre e não possui uma essência, ela é vazia. Ao perceber isso, você deve se liberar dos apegos e paixões relativos à sua forma corpórea. Além do mais, existem 3 formas de sensações: dolorosas, prazerosas e aquelas que não são nem prazerosas nem dolorosas. As 3 sensações surgem devido a condições. Elas são impermanentes e são destruídas. Se você não se apegar a elas, você não deve se apegar a elas. Meus discípulos, que seguem esse ensinamento, rejeitam o prazer e a dor, assim como o estado sem dor e sem prazer. Libertam-se da cobiça e alcançam a liberação. Eles vivem sem disputar com ninguém. Naquele momento, Shariputra estava de pé, atrás do honrado pelo mundo, abandonando-o. Ele pensou com sinceridade: o honrado pelo mundo realmente revela o ensinamento da liberação do desejo. E assim, ele se libertou dos obscurecimentos sem qualquer traço remanescente. O Brahmani Diganakarra entendeu que todas as coisas que vêm à existência são infalivelmente extintas, e também alcançou o olho do Dharma, e ele se tornou um seguidor. E durante toda a sua vida tomou refúgio nos 3 tesouros, ou seja, as 3 joias. Então ele vai seguir. Tópico 6, né? Capítulo 2. Isso. O ensinamento no mosteiro do Bosque de Bambu. No mosteiro do Bosque de Bambus, o honrado pelo mundo transmitia frequentemente o ensinamento aos discípulos. Discípulos, de tempos em tempos, 3 tipos de sons celestiais reverberam entre os deuses. Primeiro, quando um discípulo desse ensinamento raspa sua barba e cabelo, decide tornar-se um mendicante, um som celestial surge reverberando. Esse homem irá batalhar com Mara. Em seguida, quando esse discípulo realiza a prática verdadeira, que se torna a semente da iluminação, um som celestial surge para reverberar. Esse homem está batalhando com Mara. Depois, quando esse discípulo extingue completamente os obscurecimentos e alcança a iluminação, um som celestial surge e reverbera. Esse homem venceu a batalha. Discípulos, de tempos em tempos esses tipos de sons celestiais surgem entre os deuses. Discípulos, quando os homens estão perto de desaparecer do mundo celestial, 5 tipos de sinais marcam sua aparência. Suas guirlandas de flores murcham, seus mantos ficam manchados, surge suor de suas axilas. Então isso é comovente, né? Porque para quem sempre esteve nessa condição mental de Deus ou deusa, a pessoa suar, aquilo é algo inacreditável, né? Então seus corpos emanam um odor desagradável e eles começam a se sentir insatisfeitos com o lugar onde moram. Nesse momento, os outros deuses encorajam dizendo: amigos, vocês fariam bem em ir a um bom lugar para realizar aquilo que é bom e ficarem firmemente plantados naquele solo. Discípulos, um bom lugar se refere ao mundo dos seres humanos e realizar aquilo que é bom se refere à realização da fé no ensinamento exposto pelo Buda no mundo dos seres humanos. Quando essa fé está firmemente estabelecida e não é abalada pelos ensinamentos de outros homens, isso se chama estar firmemente plantado no solo da fé. Discípulos, se um discípulo meu agarrar a barra de meu manto e me seguir, mesmo que ele siga as minhas pegadas, se sua mente estiver cheia de desejos e em desordem, ele estará distante de mim, e eu também estarei distante dele. A razão disso é que ele não perceberá o Dharma. Isso é profundo, porque a todo momento o Buda não está apontando para ele. Ele não quer seguidores. O Buda não teria uma conta no Instagram para ficar medindo o número de seguidores. Não é isso. Ele está o tempo todo apontando para o Dharma.
E aquele que não percebe o Dharma não me percebe. Por outro lado, mesmo se um discípulo estiver longe de mim, mais de 30 milhas, se ele tivesse liberdade de desejo, se sua mente for verdadeira, ele estará ao meu lado. A razão para isso é que ele percebe o Dharma, e percebendo o Dharma, ele me percebe. Discípulos, eu dou àqueles que pedem, sou um ser iluminado e estou sempre pronto para doar. Eu sou grande e insuperável médico. Vocês são como os meus filhos. Vocês nasceram no Dharma e são herdeiros no Dharma. Vocês não são herdeiros de riquezas materiais. Discípulos, existem dois tipos de presentes. Os presentes das riquezas materiais e os presentes do Dharma. Existem dois tipos de oferecimento jubiloso. O oferecimento de riquezas materiais e o oferecimento do Dharma. Existem dois tipos de ajuda. A ajuda através de riquezas materiais e a ajuda através do Dharma. Existem dois tipos de oferendas. As oferendas através de riquezas materiais e as oferendas a partir do Dharma. O Dharma é sempre superior às riquezas materiais. Discípulos, suponham que um homem esteja flutuando em um rio, e ele flutua com uma correnteza agradavelmente em um barco adequado. Um homem com visão privilegiada encontra-se sobre uma rocha, vê o barco e grita: por que você está navegando com tanta alegria rio abaixo? Lá abaixo, há ondas se elevando. Existem redemoinhos. Há águas profundas onde moram crocodilos e demônios. É certo que você encontrará lá a sua morte. O homem ouve aquela voz e começa a nadar na margem, movendo seus braços e pernas. Discípulos, a correnteza do rio é a sede da luxúria. Flutuar agradavelmente refere-se ao apego do corpo físico. As águas profundas do rio abaixo significam as máculas que surgem nos reinos inferiores. As ondas se levantando se referem à negatividade da raiva. Os redemoinhos se referem aos 5 desejos. Os crocodilos e demônios se referem ao desejo sexual compulsivo. E discípulos, nadar até a margem se refere até libertar-se da escravidão do samsara. Esforçar-se com os braços e pernas refere-se à disciplina espiritual. E o homem que enxerga bem sobre uma rocha é o Buda. Discípulos, música é lamentação. A dança mostra uma mente desorganizada. Além disso, rir mostrando os dentes para tudo é infantil. Portanto, parem de ouvir música e dançar. Se algo é agradável, é apenas o suficiente sorrir. Discípulos, quer o Buda surja nesse mundo ou não, todas as coisas são impermanentes. Essa é uma lei imutável. O Buda está desperto para essa lei. Ele a percebe e ensina explicitamente que todas as coisas são impermanentes. Quer o Buda surja nesse mundo ou não, as verdades de que todas as coisas são sofrimento e de que todas as coisas são vazias de identidade são imutáveis. O Buda despertou para essas verdades. Ele as percebe e as expõe. Bom, então a gente vai ficar por aqui no encontro de hoje e durante a semana, até o período do final do Sagadawa, a gente vai continuar falando sobre a vida do Buda e sua vida e seus ensinamentos, tá? É muito precioso, pessoal, porque a cada encontro a gente vai vendo que, independente da cultura, o Dharma, ele está sempre apontando a verdade por trás das aparências, entende? É como se a gente conseguisse ver os bastidores do que está acontecendo na nossa vida. Então, espero que a gente possa se encontrar nos próximos encontros e até a próxima. Fiquem bem e tchau, tchau para vocês. Tudo de bom.